Fala pessoal, aqui é o professor André Locatelli novamente com vocês. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante que chama-se investimentos. Eu vejo muita gente falando de investimento aqui na internet, aqui no YouTube, e todo mundo fala o seguinte: olha, se você investir tanto em tal lugar, você ganha tanto, ou seja, fica rico em 10 anos. Beleza. Mas para as pessoas que ainda não entendem quase que nada de investimentos, é importante primeiro ter uma noção básica antes de partir para a ação prática, vamos falar assim, senão você vai acabar perdendo dinheiro. É por isso que eu criei essa aplicação que eu vou trabalhar com vocês hoje. O link dela vai estar aí na descrição desse vídeo, é só você acessar e praticar, certo? Então eu vou simplesmente diminuir a minha câmera aqui e vamos pensar sobre investimentos. Vamos lá, pessoal, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, tá? É que investimento é não deixar o dinheiro parado. Basicamente, a gente tem que entender isso. Investir é não deixar o dinheiro parado, depois ele render de alguma forma. Então, você pode investir na caderneta de poupança, no CDB, numa LCI, numa LCA, você pode investir num apartamento, você pode investir num terreno, ou seja, em alguma coisa que vá te render dinheiro futuramente. Se você deixar o dinheiro parado dentro de um cofre, a única coisa que vai acontecer com ele é sofrer pressão inflacionária e desvalorizar. Então você não vai estar ganhando nada. Então investir, além de ser interessante para você valorizar o seu dinheiro ao longo do tempo, é bom para você simplesmente proteger o seu dinheiro da inflação. Mas vamos ao que interessa. Pessoal, para começar a investir, nós sempre temos que entender uma coisa. Para investimentos, eu nunca tenho uma única opção. É por isso que eu criei essa aplicação. Ela te dá duas opções de investimento. Investimento A e investimento B, certo? E para as duas opções de investimento, nós temos essas variáveis, que é o capital inicial, que seria o valor necessário que você tem neste momento para fazer investimento, uma taxa de juros, certo? Que você vai precisar para fazer investimento, que o banco vai te oferecer, ou a corretora vai te oferecer, e essa taxa ela tem o período ou mensal ou o período anual que você pode estar escolhendo aqui. E nós temos um período de tempo, que pode ser mês também, ou ano, né? Se for mensal a taxa, o período de tempo também tem que estar mensal. Se a taxa for anual, o período de tempo também tem que estar anual. A mesma coisa acontece aqui para o investimento B. Então vamos lá. Então vamos começar a pensar em investimento. Suponha aí que você tem um capital de 10 mil reais. Então você vai colocar aqui 10 mil reais na opção A e 10 mil reais na opção B. Ah, André, sempre tem que ter o mesmo valor? Não necessariamente sempre tem que ser o mesmo valor. Você pode, por exemplo, ter 10 mil reais e fazer uma diversificação de investimento. Você pode investir 7 mil reais no investimento A e pode investir 3 mil reais no investimento B, o que vai totalizar os 10 mil reais. Então, o que acontece aqui? Vamos supor que esse investimento me oferece uma taxa de 1% e este também me oferece uma taxa de 1% ao mês e eu vou fazer esse investimento mensal. Se eu tenho o mesmo capital e a mesma taxa para os meus investimentos, o que vai variar? É o período da aplicação, né? Então, você vai ter praticamente o mesmo resultado se você deixar o mesmo período. Então, isso não faz o menor sentido. Mas se o investimento B aqui, no caso, num banco B, ele me oferece uma taxa de 1,4 e aqui eu tenho 12 meses e aqui eu tenho 12 meses e eu vou calcular o resultado, ele vai me apresentar aqui que o investimento B venceu. Lógico, por que o investimento B venceu? É simples, é só a gente voltar aqui na nossa calculadora, porque a taxa de juros dele é maior do que a do investimento A. Então, a primeira coisa que você tem que observar, certo? Ou seja, mesmo período de tempo, mesmo capital, quem oferece para mim a melhor taxa de juros para eu poder fazer os meus investimentos. E essa aplicação aqui, ela já me fornece aqui embaixo que, olha aqui para você ver, ao final do período, o investimento B gerou um lucro líquido de 1.815,59, tá? Isso aqui é só um simulador para você começar a pensar em investimento. Lógico que, dependendo do investimento que você tiver, vai ter os impostos que vão ser retirados, né? Vão ser descontados, vamos falar desse valor, para você receber um valor líquido, que não é o caso dessa aplicação. Essa aplicação é simplesmente para a gente começar a pensar. Aí você pode aqui simplesmente copiar esse resumo, se você quiser, e pode aqui também baixar uma análise DXT. Se você não quiser fazer nada disso, quiser recalcular, é só vir aqui, limpar e recalcular, e você volta para
tela inicial da nossa aplicação. Ah, André, agora eu quero diversificar. Vamos ver o que acontece. Olha, eu vou deixar R$6.000 no investimento A e vou deixar R$4.000 no investimento B, totalizando os R$10.000 que eu tenho. Esse daqui era 1%, esse daqui era 1,4% e vamos colocar aqui 12 meses e vamos colocar aqui os mesmos 12 meses e vamos calcular o resultado. Agora qual que venceu? O A. Por que o A venceu? Olha, simplesmente por causa de uma coisa. A taxa de juros do A é menor? É menor. A taxa de juros do B é maior? É maior. O período de tempo do A é o mesmo do investimento B. Então o que mudou? O valor do investimento, do dinheiro que você colocou inicialmente em cada um dos investimentos. O A é maior. Então, pelo mesmo período de tempo, ele vai me dar um rendimento maior, porque o capital investido é maior, mesmo a taxa de juros sendo menor. E assim você pode simular indefinidamente aqui dentro para você ir treinando o seu cérebro para fazer comparação de investimentos. O objetivo é esse, é te mostrar as possibilidades que você tem para você imaginar, fazer as comparações e melhorar a sua visão sobre investimento. Então é só alterar os valores, capital inicial, taxa, tempo, e fazendo as comparações e observando que a nossa análise gráfica e o resultado que a nossa aplicaçãozinha dá para nós aqui no final. Mais uma coisa, se você quiser, por exemplo, entrar na sua inteligência artificial, lá no Gemini ou no GPT, e criar casos simulados, crie um caso simulado de 2 investimentos, investimento A, investimento B, me dando taxa, capital inicial e período, e jogar aqui, você vai estar fazendo essas análises aqui. Você pode usar o Gemini ou o GPT como gerador de exercícios para você estar utilizando aqui, para você observar de uma forma melhor. Obrigado, pessoal, pela presença de todos vocês aqui nessa aula. Usa muito essa aplicação. Se quiser compartilhar, copiar o link dela, mandar para os amigos, pode ficar à vontade. Ela é totalmente gratuita para o seu uso, porque o nosso objetivo aqui é criar uma coisa muito simples que você vai utilizar no seu dia a dia e que funcione e que dê certo para você. Forte abraço do professor André Locatelli.